Lá em Salmo 150 diz assim: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, com tamborins e danças, com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Amém? Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Que nós possamos entregar o nosso melhor louvor e a nossa melhor adoração a Deus. Hoje eu brinquei com a minha mãe e falei assim: mãe, hoje eu virei refém das minhas palavras, porque, gente, eu só estou aqui pelo pó, muito cansada. Mas tudo que tem vida, louve ao Senhor. Se eu ainda estou aqui de pé, eu vou louvar o Senhor. Amém? Seja bem-vindo aqui neste lugar, Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, te entregar o nosso melhor louvor e a nossa melhor adoração. Seja bem-vindo aqui, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Pai nosso,
também o Senhor sentado sobre o alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos e com 2 cobriam seus pés. E com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos por 1 minuto e imaginar comigo. Jesus, ele vem buscar a sua noiva. E nós nos encontramos em um lugar, todos reunidos. Milhares e milhares e milhares de pessoas. Aonde todos juntos nós clamamos assim:
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas de bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, nós te adoramos. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, nós te adoramos, nós erguemos as nossas mãos para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor dos senhores. Ergue a sua voz e declare: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, fidelidade. A sua igreja te adora. Porque nesses meses eu até me surpreendi o tanto que Deus colocou uma paz dentro de mim. As pessoas me perguntavam: mas eu tô ansiosa, seu casamento não seguiu? Não. Eu sei que Deus está cuidando de tudo. E a nossa adoração a ti. E aconteceu tudo muito rápido e tudo muito em cima da hora. Que era um fator que, se fosse há um tempo atrás, eu já estaria no hospital, porque minha ansiedade me levava a esse ponto. Então, passaram alguns meses e em abril, em março, a gente conseguiu uma casa. Mas a mulher falou assim: olha, a gente tem que reformar e tal, achar um pedreiro, pode ser que demore um pouquinho. A gente esperou e no dia que ela foi falar o valor do aluguel, era exatamente o valor da oferta que eu tinha ofertado. E para quem conhece a minha casa, é uma casa assim grande, num lugar bom. Então eu pude ver a fidelidade de Deus. E nós alugamos a casa em março.
o dono da casa fez uma reforma, ele pintou, fez várias coisas na casa e não nos cobrou um valor adiantado. Ou seja, a gente passou março, abril com a casa já era nossa, né, o aluguel nosso. A gente pagou o primeiro aluguel só dia 12 de maio. E outra coisa também, que era um fator que poderia ter me deixado ansiosa, mas o Senhor me consolou, foi chá de panela. Eu não tinha nada e também não tinha como fazer chá de panela, né, gente? Nessa pandemia. E aí eu fiquei esperando e a gente decidiu fazer um chá rifa. E o Júnior começou a vender e eu nada. Então, passaram um tempo, dia 1º de maio, o nosso casamento foi dia 21. Dia 1º de maio eu não tinha absolutamente nada. Teve uma reunião na empresa onde eu trabalhava, dia 1º de maio, e eu fui. Quando eu cheguei a uma festa, era um chá de panela surpresa, e Deus me surpreendeu em tudo, porque, sabe, teve tudo que eu imaginava que se fosse eu que organizasse, teria. E a igreja também fez um chá pra gente, surpresa, e levou na minha casa um chá drive. E assim, Deus cuidou de tudo. Até no dia do nosso casamento, a gente já tinha ganhado as coisas, tinha organizado a casa, mas faltava o dinheiro das compras. E Deus sempre no último momento nos surpreendendo. E aí uma irmã falou assim: olha, eu tô indo aí na sua casa, era o último dia que eu ia ficar na casa da minha mãe, e eu vou te dar uma lembrancinha. E eu, uma lembrancinha, né? E quando ela chegou com um envelope, e eu não abri na hora, né, na frente dela. Quando ela saiu, eu abri, era exatamente o valor que eu e o Júnior tinha combinado. E a gente chegou, nós ganhamos tudo. Eu pelo menos ganhei salão, vestido, calçado, ganhei tudo. E no dia do casamento a gente ganhou uma lua de mel também. Então, assim, Deus foi... Enfim, Deus foi fiel em cada detalhe. Amém. E é isso, a primeira parte é essa. Agora o Júnior vai contar a segunda parte, que a gente passou por um perrengue, mas o Senhor também foi fiel. Amém. Então, nós trabalhamos, né, no mês, e no dia que eu recebi o meu salário e ela recebeu dela, a gente fez um boleto para a gente depositar no nosso dinheiro, né, porque fica mais fácil você pagar as suas contas pelo aplicativo e tal. Mas a gente foi roubado e todo o valor do nosso salário foi embora. E assim, daí ficou bem abalado. Segundo mês de casamento já acontece os negócios cabulosos desse. Mas Deus, Ele supriu a nossa necessidade, porque nós recebemos oferta, uma quantia nós recebemos da igreja, de alguns irmãos que o pastor entrou em contato e que ofertaram nas nossas vidas. Nós queremos agradecer a vocês, a cada um que contribuiu. E uma outra metade, Deus usou a família dela. E assim, do valor que a gente tinha, que era 1.700, a gente ganhou 2.000. E assim, e Deus sempre tratando a gente. O interessante é esse, é que a gente vai passando por dificuldades e Deus vai tratando a gente, né? Nós nos tornamos pessoas melhores, nós nos tornamos, né, um marido melhor, ela uma esposa melhor, porque as aflições, né, do dia a dia tem que nos unir, não nos afastar. Então, e eu louvo muito a Deus, agradeço muito a Ele, porque Ele é fiel nas nossas vidas. E assim, eu tenho muita fé em Deus. E assim, eu ia dormir de boa, eu não pensava muito nas contas, mas ela já é um pouco mais ansiosa, ela não dormia. A gente passou noites assim, ela no caso, porque eu dormia. Porque assim,
eu sempre tive essa certeza de que Deus está comigo, que Deus é fiel, porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu, então eu descanso nele. E eu lembro muito da passagem que fala em Salmos 37:4, que fala: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, sim, eu passei a minha vida inteira dedicando ao Senhor, e eu sei que a minha fidelidade em vir à igreja, em participar das coisas da igreja, vai mover o coração de Deus, e Deus vai ser fiel comigo, né? Assim, é isso que a gente queria falar do nosso testemunho, e que tudo nas nossas vidas foi provisão de Deus. Porque até o ano passado, nessa data do ano passado, a gente nem pensava em casar, nem era um plano para agora, mas assim, Deus supriu nossas necessidades, e tudo que a gente tem foi o Senhor que nos deu. E eu falo com o maior prazer, é que a minha casa serve ao Senhor, e que tudo que nós temos veio de Deus, e tudo aquilo que nós somos é de Deus e está em Deus, amém? Vamos ficar de pé, para a gente estar fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, Pai, por mais um dia, Jesus, na Tua presença. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por cada pessoa que está neste lugar. Espírito Santo, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que nós ganhamos de Ti. Espírito Santo, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel conosco, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha abençoar cada vida, Senhor, que irá ofertar na sua casa. Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender o devorador. Em nome de Jesus, ó Pai, assim como o Senhor move na minha vida, que o Senhor venha mover na vida dessas pessoas. Espírito Santo, dê a elas sabedoria, Senhor, para administrar suas finanças. Dê a elas, Senhor Deus, ousadia, Pai, para ofertar aquilo que o Senhor tem pedido ao coração dessas pessoas. Deus, ó Pai, nós te agradecemos e nós depositamos, ó Pai, a nossa fé, a nossa esperança, as nossas finanças, toda a nossa vida, Pai, nas Tuas mãos. Muito obrigado por tudo, Senhor, e abençoa cada vida, em nome de Jesus. Amém. Louva a Deus por isso. E nós temos abordado muito essa questão de família na igreja, paternidade. E nós temos falado disso, irmãos, porque eu entendo que é o tempo para se falar disso. E eu não consigo entrar em outra coisa, eu não consigo me preocupar com outra coisa, a não ser, irmãos, com o espírito de orfandade que tem tomado conta das pessoas. E eu tenho que continuar falando, enquanto o Senhor não me der paz para mudar de assunto, eu não vou mudar. Amém? Não, pastor, eu queria ouvir outra coisa. Vai lá na Universal, vai ouvir outra coisa lá, vai na Assembleia, fica à vontade. Agora que eu vou falar disso, eu vou. Hoje eu estava ouvindo o Pedro me mandou, o meu filho me mandou um vídeo, não sei se a Dani viu, um podcast de uns irmãos aí, depois eu vou compartilhar com vocês, que falou uma coisa que eu não sabia. Você sabia que a maioria dos super-heróis da Marvel é órfão? Vocês sabiam disso? A maioria dos heróis são órfãos. Peter, Homem-Aranha, é um cara que mora com a tia, porque a mãe morreu, o pai morreu. Entende? O Superman, que é o cara, não é da Marvel, mas é um cara, o herói mais famoso do mundo, talvez, da ficção, é órfão, o pai dele morreu. E aí essa pessoa conseguiu fazer uma analogia em cima disso e dizer, olha, o escritor, o autor desses heróis, eles conseguiram usar os improváveis. E o nosso autor, que é Deus, eles também usam os improváveis aqui na terra. Nossa, aquilo me quebrou, irmão. Nossa, Deus.
A sua improbabilidade não é empecilho para Deus te usar. Não importa o quão improvável você seja, o autor da nossa história tem um papel exclusivo para você, no qual você mesmo vai ser o principal. Amém? Você vai fazer a diferença. Talvez você olhe para o seu contexto familiar e fala assim: eu nunca vou ter uma família. Sabe, eu disse algo para a Fernandinha ali atrás, e eu quero direcionar isso a todas as moças que estão aqui na igreja. Eu profetizo, que eu vou casar cada uma de vocês que não são casadas, e que eu vou apresentar os filhos de vocês, e que vocês vão criar os filhos e a família de vocês na presença de Deus. Porque não importa o contexto que você viveu até agora, o que importa é que o autor da nossa história, ele tem o poder de nos promover. Davi era um improvável. Amém? O Senhor, ele tem essa facilidade de usar os improváveis. Então o fato de você não ser um provável, não significa que você não vai ser usado por Deus. Deus vai usar você. Deus vai abençoar a sua vida e vai mudar a sua história. E você não vai viver uma vida de fracasso e nem de derrota. Amém? Dentro ainda desse contexto aí de família, de paternidade, hoje, no período da tarde, de manhã e de tarde, né, uma palavra no meu coração queimando. Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35. E quando você quebra, irmãos, quando você quebra a sua paternidade, quando a resposta dos filhos, elas não são suficientes, quando as respostas dos filhos, elas não são à altura daquilo que o pai exige deles, há muito sofrimento, irmãos. Qual é a resposta que um pai, ele espera de um filho? A resposta da honra. E aí sabe qual lembra que eu disse aqui que a orfandade, a maior manifestação da orfandade é a pessoa que não acha o seu lugar. Todo órfão acha que ele não está no lugar certo, que aquele lugar não é para ele. O espírito de orfandade, ele tira de você o seu senso de pertencimento. E uma outra coisa também, a orfandade, ela revela sempre uma rebeldia. Aliás, a rebeldia revela a orfandade. Só que por outro lado, a filiação, ela é o contrário. E sabe qual é a maior manifestação de alguém que tem um pai? Sabe qual é a maior manifestação de alguém que está debaixo de uma paternidade? A honra. Todo mundo, irmãos, que tem uma paternidade, ele sente a necessidade de andar no caminho da honra. Filho de verdade, ele sempre vai buscar honrar o seu pai. Amém? Ele sempre vai ter orgulho de bater no peito e dizer: eu aprendi isso com o meu pai. O filho de verdade, ele nunca vai ter problemas em chegar e contar para as pessoas quem é o seu pai. E aonde é que eu vejo hoje o demônio agindo na orfandade? É quando nós reunimos as moças da igreja e perguntamos: você gostaria de ter um marido igual ao seu pai? E elas dizem: Deus me livre, está amarrado. Então nós precisamos mudar isso como igreja. Precisamos mudar essa história. Precisamos restabelecer a paternidade, porque Deus não vai fazer nada na sua vida se não for a partir de uma paternidade.
o céu não é para os servos, o céu é para os filhos. Amém? Jesus morreu para ter o poder de fazer de você filho, não é servo. Amém? E hoje eu estava meditando aqui, até esqueci minha Bíblia lá em casa, rabisquei e anotei algumas coisas nela que eu queria compartilhar. Mas Gênesis 35, o Senhor fala com Jacó. Acredito eu aqui que Jacó estava orando, e agora mesmo eu explico para vocês por que ele estava orando. Mas no capítulo 35, versículo 1, o Senhor fala a Jacó, amém? Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face do teu irmão Saul. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali eu farei um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que eu tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, as arrecardas, aqui é os brincos, irmãos, que estavam nas suas orelhas. E Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram. E a partir dali, o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não seguiram após os filhos de Israel. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Essa é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali lhe tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão Saul. Irmãos, esse texto aqui, ele tem tanta revelação, que eu não vou conseguir falar tudo o que está no meu coração, mas eu quero pontuar algumas coisas. Primeira coisa, irmãos, que eu quero pontuar, é que Deus não fala com qualquer um. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. Amém, igreja? Então, se aqui nós vemos Deus falando com Jacó, é porque antes disso, Jacó estava buscando a Deus. E buscando a Deus por quê? Porque uma situação muito ruim aconteceu no capítulo 34. A filha de Jacó, Diná, ela foi abusada por um rapaz chamado Siquém. E esse rapaz se apaixonou por ela e foi tentar reparar o erro. Ele chamou seu pai e foram até Jacó e disse: olha, eu apaixonei, eu não consigo viver sem ela, me dê ela por esposa, pode aumentar o tanto que o senhor quiser, o dote, que eu estou disposto a pagar, vamos ser parentes. E ali é feito um acordo. O pai de Siquém faz um acordo com o pai de Diná, que é Jacó. É uma aliança, repita comigo, aliança de paternidade. Dois pais estavam ali, fazendo uma aliança. E Jacó disse: olha, nós vamos fazer essa aliança, mas vocês precisam se circuncidar. Vocês precisam ser circuncidados, porque senão não vai ser vergonha para o nosso povo. Beleza? Todos toparam circuncidar. E olha que isso não era fácil para homens velhos, mas todos foram circuncidados. E houve então o casamento. Só que dois filhos de Jacó, irmãos,
2 filhos de Jacó, os irmãos, não concordaram com o acordo. Não concordaram com o compromisso estabelecido. E eles entraram na cidade. Se você for ir para o capítulo 34, perdão. Se você for para o capítulo 34, versículo 25. Simão e Levi. Diz assim, ó, e aconteceu que ao 3º dia, quando estavam com a mais violenta dor, ou seja, revoltados, os 2 filhos de Jacó, Simão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens, até o cunhado e o sogro da irmã. Mataram todo mundo. E se isso não bastasse, roubaram a cidade. Se isso não bastasse, pegaram as mulheres e as crianças e levaram cativas. Roubaram os animais, os bens que havia na cidade, tomaram tudo. Versículo 29, leia aí para você ver. E todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e saquearam tudo que havia na casa. Além de desonrar, irmãos, o pai, ainda roubaram, mataram. E a consequência disso, irmãos, a consequência disso foi terrível. Por quê? Porque as nações vizinhas, quando souberam disso, se revoltaram contra Jacó. Ei, presta muita atenção. Eles revoltaram, não contra os filhos rebeldes, mas revoltaram contra o pai. Revoltaram contra a paternidade da casa. Então todo o povo da região procurava fazer guerra com Jacó. A paz tinha acabado. Deixa eu te falar uma coisa: aonde a paternidade é quebrada, a tribulação governa. Aonde a voz de um pai não é capaz de acalmar seus filhos, a luta opera. Aonde falta paternidade, sobra tribulação. A paternidade, Moisés, ela tem um poder de criar um escudo que protege toda a casa, que protege toda a família. Quantos estão comigo e estão entendendo o que eu estou falando? E aí o que acontece, meus irmãos? A batalha vem. E agora Jacó, lembra a primeira vez que Esaú ameaçou matar o irmão Jacó? A angústia de Jacó foi tanta, irmãos, que ele foi dormir com a cabeça em cima de uma pedra. Tamanho a fadiga, tamanho o cansaço. E ali naquele lugar o Senhor apareceu para ele numa escada com anjos que subiam e desciam. E o Senhor fez uma promessa para Jacó, que ia abençoar ele, que ia cuidar dele. E ali Jacó fez um voto. Irmãos, Jacó achou que nunca mais ia passar por uma angústia daquela. Agora está Jacó na mesma angústia, na mesma tristeza. E o que Jacó fez? Ele pôs-se a buscar ao Senhor. Ei, deixa eu te falar uma coisa: o primeiro passo para restaurar a paternidade na sua vida é você voltar para buscar a Deus. Não é procurar paternidade num namorado, por procurar paternidade num relacionamento, procurar paternidade nas coisas dessa vida. Ei, só aquele que é o Pai nosso, Ele tem poder de te posicionar numa paternidade correta, restaurar a sua vida, abençoar a sua casa, quebrar as maldições e mudar a sua história. Não sou Jacó não, estou mancando aqui por causa do joelho, viu? É, anjo? Ele pôs-se a buscar e o Senhor veio.
Porque o Senhor prometeu: buscar-me-eis e me achareis. Clama a mim, responder-te-ei. E o que o Senhor diz para Jacó? Levanta e sobe a Betel e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Jacó estava vendo a sua descendência ser ameaçada. Ele estava vendo uma destruição que estava vindo para destruir toda a sua família. Deixa eu te falar uma coisa. A paternidade é a maior proteção da família. Uma família sem paternidade é uma família que ela está suscetível aos ataques. E aí, sabe o que eu acho interessante? Outra coisa que eu pontuei aqui, irmãos, que Deus só diz para Jacó: volta. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a resposta que você precisa está na volta. Coisas que você diz que você precisa voltar atrás. Atitudes que você falou que você precisa voltar atrás. Decisões que você tomou que você precisa voltar atrás. Às vezes a gente pensa que a solução está lá na frente, mas de repente a solução está lá atrás. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse: lembra onde caíste, volta e torna as primeiras obras. O Senhor disse para ele: volta. Aí Jacó, irmãos, e eu admiro muito, e aí foi aonde o Senhor me pegou hoje. A paternidade de Jacó. Paternidade, irmãos, é aquilo que dá equilíbrio. Paternidade é aquilo que organiza. Paternidade é aquilo que nos traz a consciência. Deus só falou para Jacó assim, ó: volta para Betel, amém? Se Jacó não tivesse paternidade, se ele não fosse um pai, ele ia juntar todo mundo e falar: vamos. Mas antes de fazer isso, olha o que ele faz. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Esse é papel de um pai da casa. Apontar e dizer: olha, tem coisa estranha no nosso meio, precisa sair. Esse comportamento, essa atitude, isso não está certo. Aí quando o pai da casa fala isso para um jovem, sabe o que o jovem faz? Ele sai da igreja. Entende? Quando fala isso para uma pessoa e chama a atenção dela: olha, essa atitude que você está tomando, isso que você está fazendo está errado, a pessoa sai da igreja. Fala para um líder, chega para o líder e diz: meu irmão, essa atitude aí, para você que é uma líder, para você que é um líder, está errado, sai da igreja. Jacó, irmãos, ele passa a sua família em revista. Essa é a função do pai. O pai é o guardião da casa. O pai é aquele que estabelece parâmetros, princípios. É aquele que diz: está errado. Está errado. E ele então diz algo aqui interessante. Ele diz assim: purificai e mudai as vossas vestes. Purificação e mudar as vestes fala de santificação, que é papel de um pai de uma casa. Chamar sempre a sua família a uma santificação e a uma purificação. E essas coisas você só vai conseguir se você voltar. E é muito interessante, irmãos, muito interessante.
que os filhos aqui, depois de toda a burrada que eles fizeram, eles resolvem obedecer. E aí eu aprendi uma outra coisa hoje. Não importa quantos erros você cometeu, se você estiver disposto a ouvir seu pai e obedecê-lo, Deus vai mudar a sua história. Deus vai restaurar a sua história. E eles resolvem obedecer. Amém? Eles resolvem. Diz assim, ó, então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, os brincos que estavam nas suas orelhas. Por quê, irmãos? O pastor, então vou usar brinco mais? Não, irmão, não está falando isso não. É porque as esposas de Jacó, o pai delas era muito idólatra, e ele tinha vários deuses de fundição. Como elas sabiam que Jacó servia a Deus, elas não poderiam levar aqueles ídolos, amém? Então o que elas fizeram? Para que elas mantessem um vínculo com a casa paterna, elas derreteram aqueles ídolos e fizeram colares, brincos, pulseiras, porque era uma forma delas manterem um contato com aqueles ídolos. Entende? Por isso que na hora que ele falou assim, ó, tirai os deuses estranhos, ninguém trouxe uma estátua. Eles trouxeram colar, brinco, pulseira, porque eles haviam fundido aquilo e feito essas obras de fundição. Amém? E entregaram para Jacó. E Jacó colocou tudo debaixo, escondido debaixo de um carvalho. Amém? Então, Deus precisava restaurar. E Deus chama Jacó para voltar para Betel. Por que Betel? Porque Betel era um lugar de grandes vitórias, um lugar onde Deus abençoou muito e mudou a vida de Jacó. Sabe o que Betel fala para nós? Fala de primeiro amor. Que às vezes nós precisamos, como diz, me dá um dó maior, como diz aquela canção. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Quero reconstruir. Vou regressar vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero. Vamos voltar para Betel, pessoal. Voltar para Betel significa voltar a Deus, voltar ao primeiro amor. Nós não iremos conseguir restaurar a paternidade, eliminar a orfandade, se nós não voltarmos para Deus. Se nós não voltarmos para o primeiro amor. Amém? Na época que eu estava na minha inocência na fé, eu era mais feliz. Eu não conhecia nada do que eu conheço hoje, mas eu era mais feliz. E eu troco todo o conhecimento que eu tenho hoje para voltar a ter aquela paz que eu tinha quando eu aceitei a Jesus. Por isso que uma das canções também que mexe muito comigo, dá um sol maior aí, irmão. Quero ser como criança,
amar pelo que é. Perder a inocência foi muito triste, irmão. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. E deixo de simplesmente te abraçar. Abraça-me. 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 Com os teus braços de amor. Tudo isso, irmão, essas canções falam disso, de voltar para Betel. Só que agora, irmãos, voltar para Betel não é tão simples. Então pensa comigo, para você restaurar a sua paternidade, você precisa voltar a Betel, amém? Mas para voltar a Betel, você precisa tomar algumas atitudes. A primeira atitude, você tem que jogar fora os ídolos que você colocou no seu coração. E eu não estou falando aqui de imagem de escultura não, irmão. Eu estou falando de ídolos que de repente é um relacionamento, uma amizade, amém? Os ídolos, aquilo que tira seu sono, aquilo que tira sua paz, aquilo que te faz sofrer. Ei, olha para mim. Tudo aquilo que te faz sofrer é um ídolo. Porque só tem alguém que merece nossas lágrimas e nosso sofrimento. Se tiver que chorar, chore para Deus. Você está num culto e não consegue ligar seu pensamento no trono da graça, porque você está preocupado, porque seu namorado não te mandou uma mensagem hoje. Isso é idolatria. Ah, você está no culto e você não consegue adorar a Deus, porque você está preocupado com aquele dinheiro que vai faltar. Isso é idolatria, você está servindo a Mamon. E hoje eu ouvi o Luiz falar algo muito forte. Você se transforma naquilo que você adora. É muito engraçado, irmãos. Por que que Deus pede adoração? Ele precisa de adoração, irmão? Deus não precisa de adoração, não. Se você adorar, Ele é Deus. Se você emburrar e não adorar, Ele continua sendo Deus. Então por que que Deus pede a sua adoração? Porque Ele sabe que a adoração é a única forma de você se transformar na imagem e semelhança dEle. Sabe por que que Deus quer que você o adore? Para você ficar parecido com Ele. Porque você se transforma em tudo que você adora. Então, se você quiser voltar para Betel, restaurar a paternidade, abandona os ídolos. Como assim, pastor? Tome uma decisão de viver para Jesus, de viver para Deus. Eu vou viver para Deus, minha alegria vai ser Deus, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força.
Irmãos, tudo aquilo que eu coloco, a minha alegria, que não é Deus, é idolatria. Você sabia que é capaz de você idolatrar seus próprios filhos? Por que você acha que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac? Porque Isaac tinha se tornado um concorrente de Deus no coração de Abraão. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer concorrer com nada. Por isso, irmãos, que Elias chega no Monte Carmelo e diz para o povo de Israel assim, ó, se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Por isso que Tiago diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar em dúvida? Deixa eu te falar uma coisa, Deus não aceita nada mais, nada menos do que exclusividade. E posso te dizer mais? Você só vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. E isso é algo que não é um jargão, não, é uma verdade. É um princípio. Porque Deuteronômio 28 fala disso. Atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e guardar todos os mandamentos que hoje o Senhor te ordena, todas as bênçãos virão sobre ti. Sabe o que é todas, irmão? Por isso que a palavra do Senhor em Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Sabe o que é demais coisas, irmão? É tudo o que você precisa para ser feliz. Então você precisa abrir mão da idolatria. Jacó, ele esteve ausente de Betel por 30 anos. Nesses 30 anos de ausência, ele havia construído muitas coisas. Nesses 30 anos de ausência lá de Betel, Jacó construiu muitos altares, mas ele também tolerou muitas coisas erradas dos seus filhos. Então agora era hora de passar a casa a limpo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não constrói nada em cima de sujeira. Primeiro você limpa, depois Deus constrói. Deixa eu te falar uma coisa, a construção é de Deus, mas a limpeza tem que ser nossa. Quem entendeu o que eu falei aqui? Pastor, quando é que Deus vai começar a fazer? Na hora que você começar a limpar. E sabe qual é a vassoura de Deus? O arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa, sem arrependimento, você vai viver debaixo de uma escravidão e de uma orfandade. Entendeu? Isso foi muito triste, irmãos. Jacó permitiu que a sua família abraçasse o mundo inteiro. Eu vejo pais que permitem que seus filhos, pais crentes que eu estou falando aqui, viu? Que permite que os seus filhos levem ídolos para dentro de casa. Se você não quiser buscar sua filha na prostituição, na droga, começa a tirar os ídolos de dentro da sua casa. Começa a limpar a sua casa. Para voltar para Betel, você vai ter que limpar e fazer algumas mudanças. Alguns hábitos que você adquiriu. Pastor, é só força de expressão. É pecado também. Força de expressão é pecado. Crentes que falam palavrões, irmão. Não, isso é só hábito. Eu fico vendo lá no futebol lá. Eu vou começar, cada palavrão que falar vai ficar uma semana sem aparecer na porta da minha casa. Ou senão eu vou lavar a boca com óleo de unção. Deixar um óleo de unção lá. Falou um palavrão, viu, Felipe Gabriel? Faz um gargarejo com óleo de unção. Não, pastor, é porque no futebol. Não, no futebol eu continuo sendo crente, irmão. Eu continuo sendo homem de Deus. Tem negócio de aquela chamação, fica chamando um ao outro, ô viado. Tem que acabar, senão não vai ter futebol mais, irmão.
Porque crente é crente em qualquer lugar, irmãos. Nós somos santos do Senhor. Amém? Isso tem a ver com arrependimento, irmão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Não existe limpeza sem arrependimento. Não existe limpeza sem arrependimento. Amém? Muitos querem ficar perto de Deus, mas não querem se limpar. Muitos querem ficar perto de Deus, mas não querem tirar a sujeira, né, desse mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Se a gente tiver um verdadeiro arrependimento, nós não temos dificuldade em virar as costas para o mundo. Quem tem um verdadeiro arrependimento não tem dificuldade em virar as costas para o mundo. Por isso você não deve abandonar nada sem que antes você tenha um verdadeiro arrependimento. Presta atenção nisso aqui. Tudo aquilo que você abandona sem se arrepender, você volta a fazer. Agora, quando houve um arrependimento, nunca mais eu voltei a fazer. Porque o arrependimento me liberta. Por isso que tem pessoas que não permanecem, porque vem para a igreja, larga de fazer as coisas porque os irmãos da igreja não fazem, mas nunca se arrependeram. E tem crente que ainda diz assim, não, eu não faço não, mas não vejo maldade nisso não. É assim ou não é? Não, eu não bebo não. Eu não bebo a minha cervejinha não, eu não bebo. Mas eu não vejo maldade nos meus amigos beber não. Repara, na hora que você menos esperar, você vai estar bebendo também. Preste atenção no que o Senhor está nos orientando aqui hoje, irmão. Porque o Senhor está nos ensinando. Então nós precisamos. Outra coisa que eu quero fechar aqui. Tudo isso que você precisa fazer, não faça sozinho não. Leve a sua família a fazer com você. Porque Jacó, Deus falou para ele assim, ó. Vamos voltar lá no texto, capítulo 35, versículo 1. Vamos voltar lá no texto. Disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel, habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia do teu irmão. Amém, irmãos? Deus disse para Jacó: vai para Betel e leva a sua família. A decisão é sua, meu irmão. Amém? A decisão é sua. Você que é casado, vai orar, acorda a sua esposa para orar com você. Ué. Você, irmã, que vai orar, acorda seu marido e fala, vamos orar um pouquinho? Leva a sua família com você. Vou para a igreja, vamos para a igreja. Não sei o que tem. Vamos para a igreja, não estou convidando não. Hoje eu estou cansada. Não vai rachar lenha lá na igreja, não. Você vai chegar lá, você vai sentar. É igual aquele negocinho que eu estava vendo lá. Mas você não cansa de ir para a igreja, não? Eu falo, não vou correndo. Eu vou de carro. Vamos adorar a Deus? Eu deixo esse conselho aqui. Leve a sua família com você para Betel. Betel significa casa de Deus. Mas não adianta ficar vindo para a casa de Deus se não estiver disposto a abandonar a idolatria, a se limpar, a se purificar. Amém? Que nós nessa noite possamos entender essa palavra no nosso coração. E que nós possamos tirar todos os ídolos. Sabe o que tudo isso que eu falei significa? Significa voltar a Deus. Significa voltar ao primeiro amor. Significa abandonar o pecado. Significa voltar a ser ativo na presença de Deus. Amém? Porque, irmãos, tem pessoas que sabem tudo de Deus, só não conhecem a Deus. Saber tudo de Deus não significa que você conhece a Deus, porque conhecer a Deus tem a ver com relacionamento.
Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus possa abençoar sua família, sua casa. Deus possa te ajudar na batalha. Talvez você está enfrentando um tempo de angústia, de luta, como Jacó estava. Talvez ataques de todos os lados tenham vindo contra a sua vida, mas hoje o Senhor te chama a tomar uma decisão. Deixa eu te falar uma coisa. A partir de hoje você não é inocente mais não. Porque a cada palavra revelada é uma oportunidade dada por Deus para uma mudança de vida. Irmãos, eu na primeira oportunidade que eu tive, eu abracei. Sabe por quê? Porque eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. Eu não sei se amanhã eu vou ter outra. Então, meu amigo, se hoje ouvirdes a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele tudo fará. Disse o Senhor a Jacó: sobe a Betel. Mas não sobe de qualquer maneira, não. Purifica seu coração. Entra diante do Senhor com sinceridade. Remove os ídolos. Tem muita idolatria dentro do seu coração. Remove tudo isso. Porque depois que Jacó fez tudo isso, você lê lá no final, diz assim, que os inimigos pararam de perseguir Jacó. E houve paz. Feche os seus olhos. Deixa fluir no seu coração essa palavra. Fala com o Senhor agora. Eu sinto falta da tua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, meu pai. Pai, eu sei que eu não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós queremos ir para a nossa casa, mas queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, Deus, a restaurar, Senhor amado, toda a paternidade,
a restaurar, Senhor, toda a estrutura da nossa família. Sabemos que muitas coisas, ó Deus, que nós temos enfrentado e que temos passado na nossa vida, temos sofrido, Senhor, por causa de atitudes de rebeldia, por causa de atitudes, ó Deus, contra a nossa paternidade, contra, Senhor amado, os princípios da Tua palavra. Senhor, nós temos ouvido aqui dia após dia sobre esta cura, Senhor, nas nossas emoções, nos nossos corações, essa cura, Senhor, nos nossos sentimentos, Pai. Ó Deus, que tem, de certa forma, Senhor, nos aprisionado, Senhor, em situações constrangedoras, situações de dor. Ó Deus, parece que na nossa vida muitas coisas não dão certo. Parece, Senhor, que tudo para nós, Senhor, é difícil, que tudo para nós, ó Deus amado, não tem solução, que só para nós que dá errado. Mas nós temos entendido nesses dias, Senhor, que isso tem a ver, Pai, com a vida que nós estamos vivendo. E o Senhor hoje, ó Deus, ministrou no meu coração, Senhor, sobre, da mesma forma que a bênção é recalcada, sacudida e transbordante, a maldição também é recalcada, sacudida e transbordante. Do mesmo jeito, Senhor, que quando a gente planta, o Senhor, ó Deus, abençoa com que a semente produza 30, 60, 100 por um. Mas se essa semente for uma semente ruim, Senhor, se essa semente for uma semente de pecado, se essa semente for uma semente de deslealdade, se essa semente for uma semente, Senhor, maligna, ela também vai produzir 30, 60 e 100 por um. Porque a colheita, Senhor, sempre será maior do que a semeadura. Senhor, nos ajuda nessa noite. Nos ajuda nessa noite, Senhor, a alinhar o nosso coração. Nos ajuda nesta noite a entender o chamado do Senhor, a entender, ó Deus, a vocação do Senhor, a renunciar o que precisamos renunciar, a virar as costas para aquilo que precisamos virar as costas. Pai, eu entro num lugar de intercessão agora, Senhor, para pedir em favor desse casal, em favor dessa moça, desse moço, em favor, ó Deus, dessa família, Senhor. Deus, eu não estou lá dentro daquela casa, mas o Senhor está. Deus, eu não estou dentro desse coração, mas o Senhor está. Senhor, eu não conheço os pensamentos, mas o Senhor conhece os nossos pensamentos, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Senhor, olha agora, meu Deus, para essa família. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, que essa família entenda essa palavra, que essa família entenda esse chamado do Senhor, que essa família entenda, Senhor, que lá em Betel está a solução, que lá em Betel está a resposta, que lá em Betel está o encontro real com o Senhor. Senhor, nos ajuda aí para a Tua presença. Senhor, nós não queremos, ó Deus, apenas Te sentir, nós queremos Te conhecer, Senhor. Deus, nós não queremos mais ser apenas informações sobre o Senhor. Ó Deus, essas informações, elas não podem mudar a nossa vida, mas, ó Deus, o relacionamento com o Senhor pode. O relacionamento com o Senhor pode restaurar a família. Relacionamento com o Senhor pode salvar casamento. Relacionamento com o Senhor cura câncer. Relacionamento com o Senhor abre portas, Senhor. Nós não queremos informação, nós queremos comunhão. Queremos comunhão contigo, Senhor. Ajuda-nos nessa noite, Senhor. Ajuda-nos nessa noite, Senhor, a entendermos e vivermos aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Que nós possamos morrer para as nossas vontades e viver para a vontade do Senhor. É a minha oração nessa noite. Em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Levante as suas mãos, aplauda o Senhor. Nos braços do meu Pai. Volte para os braços do Pai. O lugar mais seguro
é nos braços do Pai. Vou voltar à casa do Pai. Eu quero o amor Da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do